O criador de Invencível e The Walking Dead é a prova de que você nunca deve desistir dos seus sonhos mesmo quando tudo parece perdido. E desde moleque o Robert Kirkman sempre sonhou em trabalhar com quadrinhos e é justamente aí que começa todo o problema. Porque nos anos 90, a época em que o Kirkman tava crescendo, o sonho de todo moleque que trabalhava com quadrinho era de ser desenhista e não roteirista. Só que o Robert Kirkman simplesmente não sabia desenhar, ele desenhava mal. E como se isso já não fosse problema suficiente, a família dele ainda não o apoiava de jeito nenhum. Então o Kirkman foi lá e pensou, meus pais não me apoiam, eu não sou bom no negócio que eu quero fazer, então eu vou ir pra faculdade e vou começar a trabalhar. Mas mano, a gente tá falando de alguém que sempre foi diferenciado, então ele foi viver essa vida merda. Daí ele foi lá e pensou, cara, não é isso que eu quero, esse não é o meu sonho e eu não vou desistir do meu sonho. Então ele pensou, cara, já que eu não sei desenhar, mas sonho em trabalhar com quadrinhos, tudo que me sobrou é escrever. E foi assim que nasceu o grandioso Papa de Batalha. O Robert Kirkman simplesmente criou a ideia mais bizarra que um moleque de 20 anos poderia ter, e é por isso que nenhuma editora quis publicar as histórias do Papa de Batalha. Então ele foi lá e fez o que? Decidiu publicar sozinho, fez empréstimos, dívidas e arriscou, tentou a sorte e lançou o seu primeiro quadrinho. O resultado foi um fracasso, mas pelo menos a sua primeira história estava lançada para o mundo. E foi graças ao Papa de Batalha que ele conseguiu contato com o Erik Larsen, um dos seus ídolos e criador da Image Comics. E daí ele chegou no Erik e falou, é o seguinte, Erik, eu tenho esse personagem que ele é muito bom, quero publicar ele pela Image, vamos fazer isso acontecer. E o personagem era um tal de Science Dog. E daí o Erik falou, mano, é o seguinte, o personagem não é bom, não dá pra gente publicar, mas eu gostei de você, gostei da sua dedicação, então vem cá trabalhar comigo em um personagem criado por mim. E assim, o Kirkman e o seu amigo Cory Walker foram trabalhar dentro da Image Comics com o personagem super patriota. E depois de um tempo dentro da Image, ele conseguiu publicar alguns projetos autorais, mas nenhum deles foi muito sucesso. E nisso as dívidas iam aumentando, os juros iam crescendo, só que o Kirkman não tava nem aí, porque ele finalmente estava realizando seu sonho de trabalhar com quadrinhos. Até que um dia tudo começou a mudar quando ele e o seu amigo Cory Walker lançaram. E a situação dos dois era tão merda quando Invencível foi criado que o Kirkman era casado e morava com a esposa numa casa pequena, e o Cory era tão ferrado que ele não tinha nem casa e dormia na sala da casa do Kirkman. E bom, o começo de Invencível foi um baita fracasso, mas o Kirkman já tinha falhado várias outras vezes, então ele só pensava em continuar tentando até ele acertar alguma coisa. Então o que esse cara foi lá e fez? Simplesmente criou The Walking Dead. E o resultado, Invencível começou mal e foi se tornando um sucesso, enquanto The Walking Dead nasceu um sucesso nos quadrinhos e se tornou um dos maiores sucessos da história da televisão poucos anos depois. E no intervalo de pouquíssimo tempo, esse cara saiu de alguém fracassado que não acertava nenhuma ideia, que estava cheio de dívidas, pro criador de duas séries de baita sucesso nos quadrinhos e do criador de uma das maiores séries de televisão da história. E tudo isso começou com um moleque maluco que fez dívidas estratosféricas para publicar a incrível história de um papa que não batia muito bem das ideias.